Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a Venezuela e o petróleo. Como esse é um assunto bastante extenso e complexo, eu vou dividir essa aula em duas partes. A primeira parte, começando agora, aborda a trajetória da economia petroleira venezuelana desde o início do século XX até a década de 1990, quando surge o movimento político chavista, liderado pelo Hugo Chávez, que vai ser uma figura central na vida da Venezuela nesse início de século XXI. Então, a gente vai na primeira parte até o início da década de 90, né, e a segunda parte, que enfoca a Venezuela atual, né, vai ficar para uma segunda parte dessa aula, né, que será gravada em seguida. Eu quero recomendar para vocês, quem se interessar mais pelo assunto, quem quiser conhecer melhor a Venezuela, o livro do meu colega, professor Dr. Gilberto Maringoni, docente da UFABC, o livro A Venezuela que se Inventa. Esse livro vai estar disponível para vocês na nossa plataforma. Tá? Bom, preliminarmente, né, eu queria salientar a importância desse tema, a importância para quem estuda América Latina e América Latina atual e relações internacionais. Né? A Venezuela, como é amplamente sabido, vive uma situação de crise econômica e política intensas, dramáticas, né? Um conflito com os Estados Unidos, né, feroz, né? Certamente um dos principais temas de relações internacionais envolvendo a América Latina na atualidade é esse conflito, que é ao mesmo tempo interno à Venezuela e externo, na medida em que envolve os Estados Unidos de um lado e o governo do presidente Nicolás Maduro na Venezuela do outro. Né? E há uma importância muito grande também para quem estuda o petróleo, né, pelo papel, pela importância que a Venezuela tem no contexto global do petróleo. Tá? Então, vamos lá. Queria começar com alguns dados mais gerais sobre a Venezuela. Esse país é dono da maior reserva de petróleo do mundo, são 297 bilhões de barris de petróleo em reservas provadas, ou seja, certificadas internacionalmente, né, com um detalhe, que embora as reservas da Venezuela sejam imensas, né, muito maiores do que as da Arábia Saudita, que tradicionalmente vinha sendo o maior dono de reservas do mundo. Agora, recentemente, no início da década de 2010, é que houve a certificação das reservas venezuelanas, daquela parte que constitui a maior parte do petróleo daquele país, que é o petróleo extra pesado. É um petróleo que aparece numa forma sólida, né, lembra um pouco o piche, né, do asfalto, né, utilizado, né, no capeamento da cobertura das ruas e das avenidas. Portanto, é um material sólido que é extraído por métodos de mineração, que é um petróleo misturado com areia, com rochas, com uma série de impurezas, né, para os engenheiros, para os executivos da indústria do petróleo. Tudo que não é petróleo é chamado de impureza. É um material que tem que ser removido, né, no processo de refino ou nas etapas que antecedem o refino. Né. Isso significa um forte impacto ambiental e significa um custo econômico muito alto. Né. Portanto, né, do ponto de vista do valor econômico, as reservas venezuelanas não se comparam, por exemplo, às reservas da Arábia Saudita, né, que são 260 bilhões de barris aproximadamente, né, mas aí de um petróleo de alta qualidade. Né. Eu aproveito para fazer um parênteses para a gente se situar nessas ordens de grandeza. Né. Quando se fala de reservas de petróleo,
reservas dos grandes países possuidores desse recurso, se usa, uma ordem de grandeza que é bilhões de barris de petróleo. Quando se fala em produção, essa produção ela é medida por um ritmo, por um fluxo, que se conta em milhões de barris de petróleo produzida por dia. Milhões com M e não bilhões com B. O Brasil, por exemplo, produz cerca de 3 milhões de barris de petróleo por dia. A Arábia Saudita produz cerca de 11 milhões de barris de petróleo por dia. Os Estados Unidos, que até o ano passado era o maior produtor mundial de petróleo, chegou a produzir, em 2019, 12 milhões de barris diários de petróleo. Mas vamos voltar para a Venezuela. A Venezuela também tem a maior reserva de gás natural da América Latina, porém uma reserva que é muito pouco utilizada, até mesmo porque o gás natural existente na Venezuela é o gás que está contido nas próprias reservas de petróleo. Então, para se extrair o gás, teria que se extrair também o petróleo. Mas a produção de petróleo, ela só pode ser desenvolvida até um certo ponto. Existe um teto de produção, que é aquele teto imposto pela OPEP. Então, essa reserva de gás natural da Venezuela também, embora ela seja muito grande, é necessário se observar essas restrições. Bom, a Venezuela, como a gente sabe, vive uma crise. Essa crise provocou o colapso da sua indústria de petróleo. Já há aproximadamente 2, 3 anos que a Venezuela quase que não produz mais petróleo. A produção é muito pequena, mal dá para atender o mercado interno. A Venezuela hoje praticamente não exporta mais petróleo, e até mesmo porque essas exportações elas são muito combatidas pelos Estados Unidos pela sua política de sanções. Então, os navios internacionais não transportam petróleo venezuelano para não sofrerem represálias dos Estados Unidos. As empresas de países que antes compravam petróleo da Venezuela deixaram de comprar também para evitar as punições aplicadas pelos Estados Unidos. A Venezuela não tem acesso a peças de reposição para manter a sua indústria funcionando. Enfim, é toda uma série de restrições que se somam aos problemas internos da Venezuela. A culpa não é só do fator externo, também existem conflitos internos e problemas graves, que tudo somado leva ao colapso dessa indústria do petróleo, provocando o colapso de toda a economia venezuelana. Esse país, então, hoje vivendo essa situação de crise terrível, já foi, até alguns anos atrás, o maior exportador latino-americano de petróleo, já foi um dos maiores fornecedores de petróleo para os Estados Unidos. A Venezuela, ela abriga uma das maiores empresas estatais de petróleo do mundo, a PDVSA, que é a sigla que indica Petróleos de Venezuela Sociedade Anônima, PDVSA. É importante ressaltar, nesses dados mais gerais, a presença da Venezuela na OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A Venezuela é o único país das Américas que é um importante produtor de petróleo presente na OPEP. Em alguns momentos da história da OPEP, em alguns períodos, houve a participação do Equador na OPEP. O Equador já entrou e saiu da OPEP 2 vezes, mas a produção do Equador é uma produção modesta. Na realidade, ninguém, fora os próprios equatorianos, se dá conta quando que esse país, o Equador, faz parte ou não faz parte da OPEP, porque no contexto mais geral não faz nenhuma diferença.
E o que mais de dados fundamentais é preciso ressaltar, né, que o petróleo é o grande alicerce, é o grande motor, a base da economia venezuelana. A Venezuela é o que se chama um petroestado. Vou falar mais adiante sobre isso. O que isso significa? Significa que, aí vou estar falando de antes da atual situação de colapso, hoje tudo que se sabia sobre Venezuela, muito pouco ainda se aplica, né? Mas até poucos anos atrás, quando eu digo poucos anos atrás, estou falando 3, 4 anos atrás, né? Antes da crise da Venezuela chegar no ponto dramático em que ela está agora. Em condições, entre aspas, normais, 90% da receita de exportações da Venezuela vinham do petróleo. Cerca de 50% da arrecadação fiscal, ou seja, de toda a renda que entrava por orçamento público daquele país. Né? E, no total, 30% do PIB venezuelano, né, correspondia à produção de petróleo. Ou seja, uma dependência extrema da economia venezuelana em relação ao petróleo, que não é algo que venha de agora, do período atual, do regime chavista, mas que atravessa todo o século XX, né? De uma tal maneira que, para encerrar essa parte dos dados gerais com uma citação, uma importante cientista política venezuelana, que é citada no livro do Maringoni, a frase dessa cientista política, Margarita López Maia, ela disse o seguinte, que nada acontece na Venezuela que não tenha a ver, direta ou indiretamente, com o petróleo. Mas vamos lá, vamos ver como é que essa história se desenvolve, né? Conforme eu disse, toda a história da Venezuela no século XX tem no seu centro esse produto, petróleo. O que era a Venezuela antes, né, da descoberta e do desenvolvimento dessa riqueza? Era um país agrícola, né, que desenvolveu alguns produtos coloniais, o cacau, o café, a criação de gado, que eram os 3 produtos de exportação da Venezuela no final do século XIX, quando a Venezuela era um país que, mesmo para os padrões sul-americanos, era um país bastante atrasado. Das antigas colônias espanholas na América do Sul, Colômbia, Peru, Argentina, Chile, né, a Venezuela era um dos mais atrasados no seu desenvolvimento. Né? Um país agrícola, a capital da Venezuela, Caracas, era uma cidade muito pequena comparada com outras capitais sul-americanas, como Bogotá, como Lima, como Santiago, como Buenos Aires, o que refletia uma sociedade dominada pela oligarquia rural, ou seja, por grandes fazendeiros, né, senhores de terras, tal como era no período colonial. Né. Tudo começa a mudar com o início da exploração de petróleo. O primeiro campo de petróleo, né, instalado na Venezuela data de 1913, e a partir de 1918 a Venezuela começa a exportar seu petróleo. Isso acontece num contexto político de ditadura, né? Houve no regime de um chefe militar, né, que governou a Venezuela durante 30 anos, de 1905 a 1935, o Juan Vicente Gómez. Né? No governo, né, nessa ditadura militar de Gómez, é que se estrutura a indústria petrolífera venezuelana. A Venezuela ela viveu, né, a partir da década de 20, um chamado boom, uma explosão na produção de petróleo, a partir do início da produção dos gigantescos campos de petróleo existentes no lago de Maracaibo, no oeste da Venezuela. Quem assistiu aqueles filmes, aquela série
dos Segredos das Sete Irmãs, ali tem imagens, e a outra série também sobre a história do petróleo, né, as duas séries de documentários que eu estou recomendando, né, para vocês. Ali tem imagens impressionantes do Lago de Maracaibo, tomado por torres de petróleo, né, estragando ali uma bela paisagem, porém gerando uma riqueza imensa. Né. Na década de 1920, para vocês terem ideia do que a gente está falando quando diz o boom do petróleo na Venezuela, a Venezuela produzia em 1920 1,4 milhão de barris de petróleo por ano. Em 1927, essa produção alcançou 137 milhões de barris de petróleo, ou seja, de 1,7 para 137, quase 140, o que significa 100 vezes mais, aumento de 100 vezes na produção em apenas 7 anos. A Venezuela se tornou o segundo maior produtor de petróleo do mundo naquela época, né? Depois, é claro, vieram os grandes produtores do Oriente Médio, a posição venezuelana se rebaixou um pouco, mas ela chegou a ser responsável por 40% dos lucros mundiais da Shell, uma das sete irmãs, uma das maiores empresas de petróleo do mundo. A produção na Venezuela, ela começa por conta das empresas transnacionais. Evidentemente, naquele país agrário, oligárquico, atrasado, subdesenvolvido do início do século XX, não havia a mínima condição de se pensar na exploração de petróleo pelos próprios venezuelanos. Então, as empresas estrangeiras iam lá, produziam o petróleo e deixavam uma participação para o Estado venezuelano na forma de impostos e de royalties. Em torno da exploração do petróleo, né, se estabelece não apenas o modelo econômico venezuelano, mas também o seu modelo político. Né. As classes dominantes venezuelanas se articulam ao redor do petróleo na forma de uma aliança entre a antiga classe dominante, a oligarquia agrária. Né, a oligarquia agrária, né, se torna uma burguesia comercial, né, e bancária, que vai se apropriar do grosso da renda do petróleo, daquela parte que fica dentro do país. Né? E a outra parte, que é exportada, que são os lucros das empresas transnacionais, né, controlada então pelas empresas petroleiras estrangeiras. Né? Foi assim até 1976, quando finalmente a indústria do petróleo na Venezuela foi nacionalizada. A Venezuela é um país onde, a partir da década de 1930, o nacionalismo petroleiro vai prosperar, né, e vai se tornar um elemento importante na política daquele país. O nacionalismo petroleiro na Venezuela, ele se expressa por revisões constantes nos contratos de petróleo, né? Quer dizer, ao longo das décadas, a participação do Estado venezuelano na renda petroleira, ela vai avançando de 16% aproximadamente, que era na década de 1910, 16% significa 84% para as empresas transnacionais, uma desproporção brutal. Mas ao longo do tempo, o Estado venezuelano vai conseguindo impor mudanças nos contratos, né, até chegar a mais de 80% na década de 1970, quando então ocorreu, né, a grande nacionalização. Vamos seguir. Perdi um pouco aqui nos meus slides. Né? Perfeito. Né? Vamos falar um pouco sobre o que era essa economia petroleira venezuelana. Né? A Venezuela é um país que se caracteriza, no contexto da América Latina, como o único, né, que vai ter o petróleo como elemento central da sua economia. A Venezuela ingressou na modernidade, né,
movida, abastecida, né, impulsionada pela renda do petróleo. É um país que se urbanizou ali no contexto, né, de uma economia dominada pela indústria petrolífera. Toda a infraestrutura do país, a construção das cidades, das vias públicas, das estradas, né, da indústria, da produção de energia, a construção de hidrelétricas, a construção de uma indústria siderúrgica, de uma indústria petroquímica, né, tudo isso se deve à renda do petróleo. Desde o início, desde a década de 1920, já estava presente uma ideia que existe até hoje apenas como ideia, que se resume numa expressão: semear o petróleo. Ou seja, vamos utilizar essa renda petrolífera para diversificar a economia do país. Realmente não faz sentido, né, um país ter a sua economia movida quase que exclusivamente por um único produto, né? Uma indústria que mobiliza uma parcela mínima da força de trabalho total, ser responsável por quase toda a riqueza do país, né? Porém, essa ideia de semear o petróleo, ela sempre permaneceu na intenção, né? Nunca se tornou realidade, né? O que se consolidou na economia venezuelana é o chamado capitalismo rentista, né? Ou seja, um capitalismo que não é impulsionado pela produção agrícola, pela produção industrial, mas pela venda de um produto obtido através do extrativismo. É simplesmente extração de uma riqueza do subsolo, venda para o exterior, né? E o resultado dessa venda para o exterior é o que vai alimentar toda a economia do país. Por isso se diz que a Venezuela é um petroestado. É um daqueles países do mundo, existem outros, em que mais de 50% da receita de exportações se deve ao petróleo. O rentismo na Venezuela, vale a pena a gente olhar um pouquinho mais de perto, né? Ele introduz uma distorção muito grande na economia. A Venezuela, conforme eu disse, não é o único país que passa por isso, mas na América Latina, né, é o caso clássico, é o caso mais importante, né? O que é o rentismo? Então, o rentismo é uma condição econômica em que a principal fonte de renda se deve à exportação de recursos naturais sem uma contrapartida de esforços produtivos internos, né? Ou seja, a receita do petróleo, que vai abastecer toda a economia do país, né, é gerada a partir, né, de uma indústria que vai envolver muito pouco do conjunto da economia do país, da sociedade, né? Quer dizer, alguns poucos milhares de trabalhadores, né? A participação de produtos locais na indústria do petróleo é muito pequena, né? O petróleo ele gera, né, a típica economia de enclave, né? A empresa chega lá, se instala ao redor das reservas, traz do exterior as máquinas, os equipamentos, inicialmente os engenheiros, os técnicos, pois com o tempo esses engenheiros e técnicos foram se tornando cada vez mais venezuelanos, vai havendo uma substituição da mão de obra, né? Mas a participação da sociedade venezuelana, né, na produção dessa riqueza é muito pequena, né? Essa renda do petróleo que ingressa no país dessa forma, ou seja, montanhas de dólares, muito dinheiro, né, que o Estado venezuelano obtém, né, ao receber a sua parte, né, na exportação petrolífera, né, esse ingresso de divisas no país vai gerar a chamada doença holandesa. O que é a doença holandesa? É uma supervalorização da moeda local. A moeda venezuelana se tornando muito forte na sua relação com o dólar, né, isso faz com que aquilo que o país compra do exterior, as importações
venezuelanas sejam muito baratas e, ao mesmo tempo, as exportações da Venezuela de qualquer produto que não fosse o petróleo, o preço é fixo, é uma cotação internacional, mas qualquer outra coisa que a Venezuela fosse exportar para o exterior seria muito caro, portanto não seriam produtos competitivos. Por exemplo, o chocolate venezuelano, que é de alta qualidade, o rum venezuelano, que é um dos melhores do mundo, vários outros produtos que a Venezuela é capaz de produzir para vender para o mercado internacional, eles se tornam inviáveis pelo preço, né, que eles vão alcançar, né, no exterior, porque esse preço é calculado, né, em dólar a partir de uma moeda super valorizada. Então, a economia venezuelana, né, ela vai ter como foco o comércio e os serviços. Comércio e serviços que vão se dar a partir da distribuição da renda petroleira na sociedade. A indústria venezuelana não se desenvolve, apesar de muitos esforços, né, realizados nesse sentido em vários momentos da história. Né. A indústria não vai para frente porque não há interesse em desenvolver a indústria venezuelana, nem para o mercado interno. Sai muito mais barato para os venezuelanos comprar de fora os produtos que eles precisam do que produzir internamente. E da mesma forma, a agricultura, que era o forte, né, na economia nacional no século XIX, a agricultura ela vai ficando estagnada, ela não vai para frente, não há interesse em se investir na agricultura, também porque não é lá que se ganha dinheiro. Se ganha dinheiro nos serviços, nas atividades, né, que permitem a captação e a distribuição da renda petroleira pela sociedade. Então a Venezuela vai perder a sua soberania alimentar. Pouco a pouco, os próprios alimentos que são consumidos no país vão sendo cada vez mais importados, em vez de serem produzidos localmente, apesar da imensa disponibilidade de terras férteis existentes no país. Tudo gira em torno de uma única questão, que é a distribuição da renda do petróleo. Vamos seguir aqui. Do ponto de vista político, o petróleo também, vai estar situado num ponto central na vida venezuelana. Eu não vou contar toda a história da Venezuela no século XX, que seria muito exaustivo, mesmo de uma forma resumida. Vamos falar sobre o que existia na Venezuela antes do modelo atual, que é o modelo, enfim, o cenário político criado a partir da primeira eleição do Hugo Chávez no final de 1998. Não vamos discutir aqui nessa aula o chavismo, só na segunda parte. Vamos falar do que veio antes do chavismo. Antes do chavismo, a Venezuela passou um período de mais de 40 anos, ou seja, de 1958 a 98, são 40 anos, sob um regime chamado do regime do Pacto de Punto Fijo. Punto Fijo é uma fazenda aonde se reuniram em 1958 as pessoas mais importantes do país, ali os representantes da elite venezuelana, os representantes dos dois principais partidos políticos, um partido chamado Ação Democrática, que é um partido mais ou menos de centro-esquerda, um outro partido chamado COPEI, partido de linha democrata cristão, mais ou menos de centro-direita, alguns outros partidos menores, mais os representantes da cúpula da Igreja Católica, da mídia, os principais jornais do país, emissoras de rádio, do judiciário, juízes, os principais empresários venezuelanos, os chefes militares e até mesmo os sindicatos. Sindicatos que não representavam exatamente a classe trabalhadora. Uma burocracia sindical, chamados pelegos, que controlavam a máquina sindical do país, formalmente defendiam os interesses da classe trabalhadora, mas na verdade defendiam seus próprios interesses. Então,
Nessa propriedade rural, né, chamada Punto Fijo, que era de propriedade do presidente venezuelano na época, Rafael Caldeira, se fez um grande acordo para a partilha do poder. Né? Se estabeleceu que quando houvessem eleições, fosse qual fosse o partido ganhador, os cargos públicos seriam distribuídos entre os integrantes e os apoiadores de todos os partidos, né, ali envolvidos nesse pacto. Então, o poder político na Venezuela se tornou uma espécie de condomínio das classes dominantes. A Venezuela se torna então uma democracia apenas na aparência, onde existem eleições, né, existe a liberdade de expressão, liberdade de mídia, mas a liberdade de mídia é muito relativa, porque só realmente quem tem capital para construir grandes jornais, para ser dono de emissoras de rádio, de televisão, que estava começando nessa época, depois se desenvolve, só esses é que realmente vão ter acesso à massa da população. Então, as classes populares na Venezuela, na prática, elas estão excluídas do poder político, que se torna ali, né, um monopólio daqueles grupos representados no Pacto de Punto Fijo. A cada 4 anos há eleições, mas essas eleições não vão mudar absolutamente nada, né? Praticamente não há diferença entre os partidos políticos que concorrem ao poder. Né? E quem propõe alguma coisa diferente, as forças de esquerda, que se rebelam contra o Pacto de Punto Fijo, para elas é reservada a repressão. Então, presos políticos, torturas, desaparecimentos, né, tudo isso que aconteceu nas ditaduras militares na maior parte da América do Sul, acontece também na Venezuela, porém, né, debaixo de uma fachada de democracia, né, que não existia em outros países como Brasil, Argentina, Chile e assim por diante. Né. Esse foi o Pacto de Punto Fijo. Né. Enquanto o dinheiro do petróleo jorrava, enquanto havia muita riqueza, esse pacto de Punto Fijo funcionava muito bem, né? Até mesmo porque era tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que sempre sobrava, né, ali umas migalhas, sobrava uma pequena parte que era investida em obras sociais, né, em construção de moradia, em alguns programas de saúde, etc., né, uma certa, muito limitada distribuição de renda que evitava rebeliões, evitava que a insatisfação popular atingisse um ponto ali extremo. Né. Essa riqueza do petróleo na Venezuela atinge o seu ponto máximo com o choque do petróleo de 1973. Assim como aconteceu em outros países exportadores de petróleo, membros da OPEP, a maioria deles, e também os não membros da OPEP, né, a Venezuela passa a receber uma verdadeira avalanche de dólares a partir de 1973, né, graças ao aumento espetacular nos preços do petróleo, conforme a gente já viu em outras aulas. Né? São chamados petrodólares, os dólares obtidos pela exportação petrolífera. Graças aos petrodólares, a cidade de Caracas, por exemplo, ela passa por uma remodelação radical. São grandes, elevados, né? O que a gente conhece em São Paulo do Minhocão. A cidade de Caracas é atravessada por vários minhocões, né? Conjuntos habitacionais, grandes edifícios, obras faraônicas, tudo isso com dinheiro do petróleo. Né? Os setores mais beneficiados pela renda petrolífera, a classe alta, a burguesia venezuelana e mesmo a classe média, atinge um altíssimo padrão de vida graças ao petróleo. Se torna comum não apenas os chamados ricos, mas também a classe média, que enriquece muito, viajar para Miami. A distância de Miami a Caracas não é tão grande assim, poucas horas de avião, e é muito comum, nessa época, nos anos 70, famílias de classe média na Venezuela irem a Miami para fazer as suas compras da semana e voltar
num fim de semana, né? Então, uma família de classe média venezuelana é muito comum, por exemplo, fazer um tratamento dentário nos Estados Unidos em vez de fazer na Venezuela, porque havia muito dinheiro, né, para isso. Então a Venezuela se inunda de dinheiro, né? São feitas tentativas de aproveitar esse dinheiro para substituir importações, para desenvolver a indústria. Altos subsídios do Estado são fornecidos a empresários para tocar adiante a dinamização da economia do país, mas nada disso funciona. Nessa euforia, nesse entusiasmo, né, do país se enriquecer, se falava na Venezuela Saudita, né, ali numa referência à Arábia Saudita. Nesse contexto, as autoridades venezuelanas não se contentam em utilizar a renda petroleira para levar adiante os seus projetos, sobretudo projetos de desenvolvimento, né, projetos em siderurgia, em geração de hidroeletricidade, muitas outras coisas, infraestrutura, mas o país também faz empréstimos internacionais. Os bancos estavam doidos para emprestar dinheiro para a Venezuela porque eles podiam dar como garantia a renda do petróleo. Então a Venezuela se endivida, né? Nesse contexto ocorre a nacionalização do petróleo. As empresas estrangeiras são incorporadas pela empresa estatal venezuelana, a PDVSA, né, de uma forma bastante curiosa. Não é que tenha sido formada uma nova empresa de petróleo a partir do nada. Simplesmente se transferiu a propriedade. Então, toda a hierarquia, toda a estrutura administrativa das transnacionais passa para o controle estatal, né? E essas empresas transnacionais, as filiais da Exxon, da Shell e da Mobil, as três principais empresas estrangeiras que operavam na Venezuela, essas estruturas hierárquicas são mantidas, né? Simplesmente se fundem formando uma única empresa, né? Essa empresa, a PDVSA, embora ela seja estatal, né, ela segue funcionando pela lógica de uma empresa privada, né, e vai pouco a pouco ganhando autonomia em relação ao Estado, né, porque na verdade eles nunca foram efetivamente vinculados ao Estado naquele período, né. Então a gestão da empresa PDVSA, né, ela ocorre, né, não a partir do comando estatal, mas a partir de um grupo relativamente restrito de altos executivos, engenheiros, técnicos, né, funcionários especializados que sabiam como, né, fazer funcionar, né, a exploração do petróleo, né, e eles vão dirigir a empresa muito mais a partir dos seus próprios interesses, né, interesses corporativos, do que propriamente do interesse público, né, definido pelo Estado, até porque o Estado venezuelano, a partir da década de 80, ele se debilita, se enfraquece tremendamente, né, pelas dificuldades econômicas que o país passa a enfrentar a partir da década de 1980. Vamos falar desse período, né, o período da virada da maré. Assim como a alta dos preços do petróleo favoreceu tremendamente a economia venezuelana nos anos 70, gerou uma sensação de riqueza e de prosperidade, né, até certo ponto ilusórias, porque era uma riqueza que dependia simplesmente dos preços altos do petróleo. Nos anos 80, os preços do petróleo invertem a sua dinâmica, né, e tem início um longo período de preços baixos, né, do petróleo, que vai atravessar toda a década de 80 e também a década de 1990. A partir de 1983, a Venezuela passa a viver, juntamente com outros países da América Latina e de outras partes do mundo, o período chamado da crise da dívida. Então, é o momento em que todos aqueles países que haviam se endividado nos anos 70, quando os empréstimos internacionais eram muito fáceis, a juros muito baixos, nos anos 80, essa dívida começa a ser cobrada e os juros disparam. Então, a situação
né, desses países se torna muito difícil. Né? A crise da dívida atingiu não apenas a Venezuela, mas também o Brasil, também a Argentina, também o México, que também é um exportador de petróleo, e a quase totalidade dos países latino-americanos. Nesse contexto, a moeda venezuelana se desvaloriza, há uma fuga de capitais, ninguém mais, quem tem dinheiro, né? Os ricos, as empresas, os bancos passam a transferir dinheiro para o exterior, já não há mais investimento interno na economia, o desemprego dispara, e aquele pacto de punto-firro que havia funcionado também na época das vacas gordas, nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, esse grande acordo entre as elites venezuelanas entra em crise. Aquela aliança já não é mais tão firme. Os grupos políticos passam a se digladiar pelo poder, as acusações de corrupção se tornam constantes, né? E a legitimidade política do regime vai, pouco a pouco, se erodindo. Né? Nessa situação de crise, o que acontece com a empresa de petróleo, a PDVSA? Esse grupo de funcionários mais graduados, né, que comandam a indústria do petróleo no país, vão tratar de desvincular ainda mais a empresa do Estado. Eles montam uma série de mecanismos para que os lucros do petróleo não fossem repassados aos cofres públicos na escala em que poderiam. Eles tratam de reter esses lucros dentro da própria empresa, comprando ativos, comprando patrimônio no exterior. Então, a empresa venezuelana ela vai se tornar dona de refinarias de petróleo em vários países do Caribe e até mesmo nos Estados Unidos. Chegou-se ao ponto de comprar, naquela época, uma rede de postos de gasolina nos Estados Unidos, chamada Citgo, que existe até hoje formalmente pertence à PDVSA. Por que eles faziam isso? Faziam isso para que a renda petroleira permanecesse dentro da empresa estatal na maior parte possível, né, para que ficasse sob o controle, né, desse setor, né, uma casta, né, uma camada privilegiada de gestores da indústria petroleira. Né. Tudo isso para preparar o terreno, né, para o que eles imaginavam que seria o fim desse processo, que seria a privatização, na verdade a reprivatização da indústria de petróleo na Venezuela. Nesse processo, esse processo de crise na Venezuela, né, em função, né, da queda da receita de exportações, vai chegar num ponto culminante no ano de 1989, que acontece em 1989. O mesmo presidente que havia nacionalizado a indústria do petróleo em 1976, Carlos Andrés Pérez, que havia governado no auge, né, da riqueza, da prosperidade, após o choque de 1973, ele volta à presidência da República, né, num momento de crise, né, ele é eleito por uma ampla maioria de votos, dizendo que ele traria de volta os bons tempos, os velhos bons tempos da Venezuela saudita, dos petrodólares, da prosperidade petroleira. Era uma promessa demagógica, ele não tinha a mínima condição de fazer isso, e logo que ele assume o governo, no início de 1989, ele faz o contrário do que ele prometeu, é o chamado estelionato eleitoral. Ele fez um acordo com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, né, nos termos dos acordos que o FMI fazia também com outros governos da América Latina, né, e nesse acordo ele aplica um pacote de austeridade fiscal extremamente rigoroso na Venezuela. Né. Os juros aumentam, os salários são congelados, né, os subsídios que o Estado dava aos produtos de primeira necessidade, sobretudo alimentos,
que eram relativamente baratos, porque o Estado pagava uma parte com a renda petroleira, tudo isso é cortado, né? Ou seja, de uma hora para outra, a grande maioria da população, que é uma população pobre, né, essa população se vê sem condições de garantir o mínimo para a sua sobrevivência. A revolta popular explode, o povo sai às ruas, sobretudo na cidade de Caracas, protestando e saqueando os supermercados, saqueando o comércio, né? É uma situação ali de conflito descontrolado, né? No país, né? O que faz o governo diante desse conflito? Coloca o exército na rua, reprimindo os manifestantes, reprimindo aqueles que no desespero iam saquear os supermercados. O exército entra em cena disparando com armas de verdade, com balas de verdade, chumbo, né? Até hoje não se sabe quantas pessoas morreram naqueles protestos, os protestos que ficaram conhecidos como o Caracaço. Foi um grande massacre, algo que nós, no Brasil, jamais vimos coisa parecida. Fala-se números superiores a 1.000 mortos em apenas 3 dias. Algumas cifras chegam a falar em 3.000 mortos. Imagina se houvesse no Brasil um protesto, imaginar que se aqueles protestos de 2013 tivessem sido reprimidos à bala, provocando mais de 1.000 mortos, o trauma, o impacto que isso teria trazido. Pois foi o que aconteceu na Venezuela. Então, o povo na rua sendo massacrado pelos militares. Claro que os protestos terminaram diante de um banho de sangue, que é o que aconteceu no país, porém a Venezuela nunca mais foi a mesma depois do Caracaço, do massacre do Caracaço. O Estado, os partidos políticos, as autoridades, o sistema, o judiciário, a mídia que apoiou essa repressão, né, os militares que realizaram essa repressão, né, essas instituições todas elas perdem completamente a legitimidade. Né? E nesse contexto começa a se gestar uma alternativa àquele regime já decadente, já decrépito do Pacto de Ponto Firro. Essa alternativa ela vai sendo gestada inicialmente dentro dos quartéis, né, entre setores da oficialidade das Forças Armadas venezuelanas, que está descontente com os rumos que o país tinha tomado. Vai surgir dentro das Forças Armadas, né, uma organização clandestina, né, que vai conspirar pela mudança de regime, e o líder dessa conspiração, né, vai ser o então coronel Hugo Chávez. Né? Mas isso aí é assunto para a nossa próxima aula. Né? Ou para a segunda parte dessa aula, me desculpem. Segunda parte dessa aula sobre petróleo na Venezuela. Então, terminamos por aqui, né? E aguardem aí nos próximos dias a segunda parte. Abraço então a todos vocês.